Olá pessoal, tudo bem? Todos nós sabemos do enorme poderio desfrutado pelo Império Romano do primeiro século antes da Era Comum até o quarto século da Era Comum. Foram quase 500 anos de um domínio feroz sobre quase 20% da população mundial da época. O poder romano era exercido no seu ponto máximo pelo imperador, que era moderado pelo Senado. O Senado era muito importante. O Senado tinha até o poder de determinar que o imperador, a partir daquele momento, seria adorado como um deus. E como um deus, ele teria templo, rituais, cerimônias, orações. Será que uma estrutura tão poderosa quanto essa seria capaz de um dia inventar um Deus e criar uma outra religião? Em 2005, um teólogo estadunidense chamado Joseph Ethiel, ele vai publicar um livro chamado Messias César, a conspiração romana para inventar Jesus. Nesse seu livro ele vai pregar o seguinte: o cristianismo não nasceu das camadas inferiores da sociedade, muito pelo contrário. O cristianismo nasceu das elites de Roma. Será o imperador romano que criará o cristianismo. Quem escreveu os evangelhos não foram os cristãos, mas sim os intelectuais judeus a soldo, amando intelectuais judeus empregados do Império Romano. Claro, juntamente também com outros intelectuais romanos. Mas foram esses intelectuais judeus, claro, que dominavam melhor a narrativa, que irá criar, então, o cristianismo como uma seita judaica dissidente, servil, mais passiva, simpática ao poder romano. Bom, que imperador foi que fez isso, comandou esse processo? Segundo Ethiel, esse imperador que comandou todo esse processo foi o imperador Tito, da dinastia Flaviana. Nós temos 3 imperadores da dinastia Flaviana, que eles vão exercer o poder do ano 69 até o ano 96. Vespasiano, pai, Tito, o filho, e Domiciano, os 2 primeiros, que vão ser os mais importantes. O Vespasiano pai e o Vespasiano filho, ou Tito, conhecido somente como Tito. Esses imperadores vão organizar, que vão comandar o surgimento do cristianismo. Bom, como é que chegou lá isso aí? O pau estava quebrando lá em Jerusalém, lá na Judéia. Os judeus não estavam no momento submisso mais a Roma. Quem estava no poder em Roma era Nero. E Nero tem que retomar essa minha colônia, né? Eu tenho que tomar aquilo que é meu, aquilo que é nosso. Então Nero vai mandar lá para a Judéia o Vespasiano pai e o Vespasiano filho, o Tito, para eles retomarem o que era deles, na visão deles, né? Bom, nessa época, a Judéia estava sendo agitada ali por 2 grupos principais. Eram grupos mais radicais, que eram os zelotas e os sicários. Os sicários eram mais radicais ainda do que os zelotas. Eles são chamados sicários porque eles guardavam nas suas vestes a sica. A sica era uma adaga. Então o cara guardava ali nas vestes a adaga, a sica,
E quando o romano desse uma sopa, eles iam nas costas do romano e cravavam o seu punhal ali. Não só dos romanos, mas também dos judeus simpáticos, dos colaboracionistas dos romanos também eram assassinados. Então, dependendo da tua fé política, eles eram terroristas ou eles eram revolucionários. O pau estava quebrando lá na Judéia. O Nero então fala, vou mandar para lá um dos meus melhores comandantes para botar ordem naquele galinheiro ali. E mandou o galo puro sangue, o Vespasiano. Vespasiano vai para lá junto com Tito. E logo nas primeiras vitórias, o Vespasiano vai fazer um prisioneiro que será muito importante nesse processo de construção do cristianismo. Esse prisioneiro judeu era um intelectual judeu, ele pertencia a uma aristocracia sacerdotal, era um sujeito descendente dos macabeus, era um cara de muito trânsito ali na Judéia, era um sujeito reconhecido. E ele vai cair prisioneiro do Vespasiano e vai passar para o lado do Vespasiano. O Vespasiano vai gostar muito dele, porque percebe que ele é um cara muito inteligente, um sujeito muito hábil, e vai tomá-lo, ele vai ser o intérprete do Vespasiano. Vespasiano depois vai mandá-lo para Roma, ele vai habitar ali nos arredores do palácio do Vespasiano, futuramente, e vai receber uma pensão anual para poder escrever. Vai trabalhar ali para o Vespasiano, escrevendo. Naquela época, pessoal, só escrevia, era pessoal que tinha grana. O pobre não ia ter tempo de pensar de onde viemos, para onde vamos, quem somos. O pobre consumia aquilo, os símbolos que lhe eram dados, que lhe eram ofertados, principalmente pela religião da época, né? Quem ficava pensando nessas coisas era o pessoal que tinha tempo, que tinha comida de manhã, de tarde, de noite, tinha um teto para morar e tal. O pobre ganhava para comer, então ele não tinha tempo de ficar pensando nessas firulas existenciais. Quem pensava nisso era o pessoal de grana. Então, esse judeu, que se transformará no Flávio Josefo, né? Esse é o famoso Flávio Josefo. O Flávio Josefo é muito conhecido do pessoal que gosta de estudar o Jesus histórico, né? O testemunho flaviano, né? Então, o Flávio Josefo, ele vai se transformar, digamos, num empregado lá dos romanos. Ele nunca vai abandonar as suas origens judaicas, mas ele tinha uma admiração muito grande pelo mundo greco-romano. Ele tinha uma admiração muito grande. Então ele tenta conciliar isso aí, toca a sua vida, toda a sua vida desta maneira. E segundo o Ethuel, o Flávio Josefo terá uma ação muito importante na criação do cristianismo. É ele que vai escrever alguns evangelhos, é ele que vai montar, não somente ele, claro, outros intelectuais judeus, alguns intelectuais romanos também, que vão montando a estrutura dessa religião que será chamado depois de cristianismo. Então o cristianismo vai crescendo de uma seita judaica periférica, uma seita judaica, digamos, radical, uma seita judaica tida como meio destrambelhada, e vai se transformando numa religião até o ponto, depois de chegar no século IV, a ser considerada, vai ser decretada a religião oficial do Estado Romano, do Império Romano, lá pelo Teodósio, né? Bom, não importa. O que importa é o seguinte, quem vai gerir esse processo, segundo o Ethuel, né, de criação do cristianismo, é o imperador Tito. É o imperador Tito. Enquanto o Vespasiano está com Tito ali na Judéia, botando o pau para quebrar lá em Roma, o pau está quebrando também. O negócio não está bom para o Nero. O Nero está sendo imprensado lá em Roma pelo Senado. O Senado está de saco cheio do Nero e acha que está na hora do Nero cair fora e o outro assumir, né?
O Nero está fazendo muita estrepulia, criou muita inimizade, não teve um jogo político ali para poder se manter no poder, e o Senado exige que ele se mate. Ou se mata ou vai ser esfaqueado por dezenas de senadores, lá como foi o Júlio César. E o Nero não tem outra saída, acaba se matando, cria-se um vácuo de poder, uma briga fratricida, uma guerra civil, e o Vespasiano, que está lá brigando com os judeus, fala: porra, vou deixar meu filho aqui e vou lá para Roma, eu como galo puro sangue, galo morra aqui, vou lá, vou instaurar a ordem lá e vou virar imperador. Exatamente isso que vai acontecer. Ele vai para lá, quebra o pau lá e acaba consagrado imperador. E o filho dele vai terminar o serviço. E será o filho dele que irá, digamos, centralizar essa criação do cristianismo como religião. É que o filho dele e o Flávio Josefo e mais dezenas de outras pessoas que vão criando, vão inventando lentamente o cristianismo, que vai tomar um corpo somente lá por volta do ano 70, que vai coincidir lá com a destruição total de Jerusalém por parte do Tito. Ele, segundo o Étio, o Étio alega que o Tito vai criar o cristianismo porque estava com medo de que as revoltas judaicas recrudescessem e também que outras revoltas estavam ocorrendo em outros povos que eram submissos ao Império Romano, que estavam copiando, né, os judeus, e precisava-se então de uma religião que os fizesse mais passivos, mais simpáticos à causa romana. E essa religião seria então o cristianismo. Como que foi feito todo esse processo? Como que Tito, Flávio Josefo, criou toda essa conspiração para criar o cristianismo como uma religião para fazer a dominação das pessoas que eram oprimidas, que eram pobres? Então a classe dominante manipulando a classe dominada. Como é que foi feito todo esse processo? Isso nós veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!